Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 9 de junho de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, no primeiro horário das 7 às 8 da manhã, ou ainda na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos a partir das 9 horas da manhã, também no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, nos domingos à noite, a partir das 8h30, e na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Muito obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. Nós estamos hoje chegando com um programa para nos ajudar a pensar um pouco sobre a realidade que nós estamos vivendo no nosso estado do Rio Grande do Sul, a partir da situação do clima, mas também como a igreja nos ajuda a viver e a interpretar tudo isso, né? E as diretrizes que a nossa mãe igreja nos dá. Nós temos como tema de hoje, igreja, mãe e mestra na crise ambiental. Nós falamos tanto que a igreja é mãe e mestra, ela ensina, ela corrige, ela nos ajuda a caminhar, mas ela é mãe e mestra também na crise ambiental. E nós temos como convidada a irmã Maria Brendali Costa, mais conhecida como Irmã Brenda, que é da Congregação das Irmãs Pastorinhas. Ela realizou a sua profissão religiosa em fevereiro de 1987. Ela tem atuação pastoral em diferentes realidades e desafios missionários. Ela é advogada e mestre em teologia, especialista em aconselhamento pastoral. Olá, Irmã Brenda, obrigado pela tua presença. Obrigada, Felipe. A nossa saudação a você e a todos os ouvintes deste nosso bate-papo de hoje. Que bom, que bom. Nós vamos refletir, acho que é um momento também, depois de passado esse tempo mais difícil das enchentes, a gente também parar e pensar um pouquinho sobre todas as nossas situações. Irmã Brenda, a doutrina social da igreja nos fala sobre o desenvolvimento integral e solidário. O que isso tem a ver com a casa comum? É uma pergunta bastante audaciosa, porque esse desenvolvimento humano integral, ele está na base da doutrina social da igreja e quer dizer assim que cada pessoa tem que se desenvolver por inteiro. Aqui até a doutrina usa a expressão homem, né? O desenvolvimento deve estar no desenvolvimento de cada homem e do homem inteiro, da pessoa toda, abranger todas as dimensões. Essa é a base da doutrina social quando se refere a isso. Só que desenvolvimento é diferente de crescimento e é diferente também de progresso. Mas nós temos aí com a Laudato Si, que nós vamos conversar um pouco hoje, algumas questões, ela coloca essa questão da solidariedade no centro da doutrina da igreja. E ela fornece também uma base teológica central, sólida, para essa centralidade. E nós temos então a Laudato Si, que desde o título até a oração final, ela está impregnada com a espiritualidade de São Francisco de Assis, que ele afirma que nós temos um parentesco próximo entre a humanidade e o mundo natural. Então, esse parentesco é o que vai permear toda essa discussão da encíclica Laudato Si. Uma implicação disso é que todas as criaturas têm um valor inerente e todos têm a sua própria finalidade para além da sua utilidade para nós. Eu vou meio lendo para que depois a gente vai retomar também. E é claro que essa visão de mundo possui profundas implicações para o comportamento humano. Aí o Papa Francisco diz que a existência humana se baseia sobre 3 relações fundamentais intimamente ligadas: as relações com Deus, com o próximo e com a terra. Sempre que uma dessas relações se rompe, as demais se rompem também. E essa também é a ideia que está na base da ecologia integral. E nós estamos vivendo toda essa situação aqui no Rio Grande do Sul. Eu penso que a gente não precisa exemplificar muito, porque o nosso coração ainda está apertado por ver, por enxergar e por viver situações que nós nunca tínhamos visto ou sentido
na prática, na vida real, né? Parecia assim sempre muito longe, lá na Europa, lá na Ásia, lá na África, né? E agora chegou na nossa casa. E o Papa Francisco, ele vai colocando na Laudato Si, que é essa encíclica que ele escreveu para nós, para todas as pessoas da Igreja Católica, mas também não católicos, todos os cristãos e também não cristãos, e ele diz que a terra, a nossa casa, parece que está se transformando cada vez mais num imenso depósito de lixo. Eu estava escutando hoje de manhã justamente isso, né? As toneladas de entulhos que estão sendo tiradas, né, das ruas, das casas, das igrejas, das indústrias nesses dias, né? Entulhos que estavam ali e entulhos que foram trazidos de muito longe. E o Papa Francisco, ele tem na sua análise, ele faz a sua análise sobre provas sólidas da ciência. Então, a igreja, sempre que ela tem a sua doutrina, ela se baseia na ciência. E ele argumenta que o nosso atual modelo econômico global se tornou imprudente e insustentável, extrapolando alguns limites planetários fundamentais. Um exemplo disso, por exemplo, fazer crescer uma economia de desenvolvimento integral dos pobres e não de assistencialismo. E ele diz também, para finalizar, que a economia está doente, ela ficou doente. É o fruto de um crescimento econômico injusto. Essa é a doença, o fruto de um crescimento injusto que ignora os valores humanos fundamentais. Então, ao mesmo tempo que a gente fala em desenvolvimento humano integral, nós temos um modelo que é injusto porque não leva em conta esses valores. Também ele convoca a comunidade cristã para um compromisso pela justiça social. E ele dizia isso, né? Lembrem-se, não se pode sair de uma crise iguais. Saímos melhores ou saímos piores? Esta é a nossa opção. Depois da crise, continuaremos com esse sistema econômico de injustiça social e desprezo pelo cuidado com o meio ambiente, com a criação, com a casa comum? Então, a gente se pergunta, né? Depois dessa enchente, depois dessa... que ainda não passou, né? Ainda a água está bastante alta, né? Em alguns lugares. Nós mudamos, nós pensamos diferente ou nós vamos insistir no mesmo modelo? Essa é a grande questão que o Papa faz para toda a humanidade, né? Estamos vendo, estamos sentindo, e eu não diria que é uma crise, né? É uma crise com a casa comum, uma crise climática, já é emergência climática, né? Então, como pensar o desenvolvimento do ser humano integral, que ele tenha todas as condições dentro de uma casa comum que está começando a cair, né? Está começando a cair, se já não caiu, né? Perfeito, irmã Brenda. Acho que essa reflexão ela é necessária e importante. E o compêndio da doutrina social da Igreja, na introdução, ele traz algumas vezes a expressão bem comum. Como podemos traduzir o bem comum para os dias de hoje, também nessa perspectiva do clima e do cuidado com a casa comum? Então, essa expressão do bem comum, ela é muito usada na Laudato Si, também em outros documentos do Papa, depois na Laudato Deum também, que é cuidar do que é de todos, do que é comum. E às vezes quando a gente diz, né, comum, a gente acha que é comunzinho. Não, é que é de todos. Então, o que é de todos ainda? O que é de todos? Nós falamos que a nossa casa, o planeta, é de todos. Por exemplo, o ar que nós estamos respirando aqui é de todos nós. Nós não temos uma parte para outra. Então, é um bem comum. A água, ainda dá para entrar em controvérsias, né? As florestas, o mar, são bens comuns, são de todos. Depois nós temos, claro, os bens mais próximos. Uma escola é um bem comum, né? Um hospital que é público, que também tem diferença entre aquilo que é comum e aquilo que é público. Mas aquilo que o Papa quer dizer... refletir sobre o bem comum é uma tarefa inadiável nesses tempos em que a busca pelo poder e pelo lucro domina as relações entre as pessoas e os povos. A noção de bem comum desempenha um papel central e unificador na ética social. Isso ele diz na Laudato Si, número 156. A dignidade de cada pessoa humana e o bem comum são questões que devem estruturar toda a política econômica.
Então, o cuidado é um chamado que aparece na Laudato Si mais de 30 vezes, desde o início da encíclica até o final. Nos faz ver que esse cuidado diz respeito àquilo que é comum, que ele fala a casa comum, que é a casa de todos, né? A gente cuida da nossa casa todos os dias, às vezes tem que arrumar um encanamento, às vezes tem que arrumar uma calha, às vezes uma telha, que é a casa que a gente mora e reside. Agora, a casa comum, que é o planeta, de quem que é a responsabilidade, né? A criação toda a criação é destinada para todos, não é só para alguns. Aqui se vive agora e aquela que ainda continuará. Então, assim, no número 159, ele diz assim, a noção de bem comum engloba as gerações futuras. Então, nós não temos que pensar só para nós. Eu já estou numa idade, quem está vindo, o que nós vamos deixar para os outros que estão vindo? É preciso criar condições de se adotar decisões favoráveis ao bem comum presente e futuro. Isso está no número 135. E não se pode falar de desenvolvimento sustentável sem uma solidariedade intergeracional. O que é essa solidariedade intergeracional? É que as gerações de hoje se preocupem com as gerações do futuro, assim como as gerações do passado se preocuparam conosco. Aprender a cuidar do que é comum, da nossa casa. Essa é a regra que a Laudato Si nos diz. Aprender a cuidar. Esse é o grande desafio. Perfeito. Como a Laudato Si aborda a questão das mudanças climáticas e quais são as principais responsabilidades dos países e indivíduos, segundo o documento do Papa Francisco? Então, ali na Laudato Si, no capítulo 1, tem o título o que está acontecendo com a nossa casa comum, que é o planeta, né? Essa expressão que o Papa sempre usa, casa comum ou com a criação. Ele insiste nas raízes da atual crise ecológica. E ele coloca 3 causas. A tecnologia, que com suas conquistas traz mais vida à Terra, ao mesmo tempo que implanta uma cultura de morte. Isso está do número 102 ao 105. A prática predatória, utilizada por quem tem poder, fazendo da tecnologia uma forma de tomar posse de todos os bens. Então, a tecnologia em si, ela é uma bênção. Ela nos aproxima, ela cria tantas situações, resolve tantos problemas com velocidades que a gente nem imagina. Mas quem tem a posse de todos esses bens, né? Qual o uso que faz dessa tecnologia? E também a colocação da técnica acima da realidade. E a na Laudato Deum, que é essa outra encíclica do Papa Francisco, que ele escreveu depois para celebrar o aniversário da Laudato Si, a partir do número 20, ele diz assim, ele coloca o crescente paradigma tecnocrático. Eu vou só dar uma lida para vocês verem o que o Papa fala. Na Laudato Si, dei uma breve explicação do paradigma tecnocrático que está na base do processo atual de degradação ambiental. Trata-se de um modo desordenado de conceber a vida e a ação do ser humano que contradiz a realidade até o ponto de a arruinar. Consiste substancialmente em pensar como se a realidade, o bem e a verdade desabrochassem espontaneamente do próprio poder da tecnologia e da economia. Como consequência lógica, daqui passa-se facilmente a ideia de um crescimento infinito ou ilimitado que tanto entusiasmou os economistas, os teóricos das finanças e da tecnologia. Então, o imenso crescimento tecnológico, que é uma bênção, não foi acompanhado por um desenvolvimento do ser humano quanto à sua responsabilidade. Qual a responsabilidade do ser humano com um avanço tão grande da tecnologia? Qual é a consciência que nós temos desse poder? Porque a tecnologia é um poder. Mas qual a responsabilidade do ser humano frente a isso, né? Essa é a grande questão que é colocada na Laudato Si e que é responsável por todas essas questões, né? A gente cria um bem, mas tem consequências. E qual é a responsabilidade
do ser humano frente a isso. Até que ponto a gente trabalha para que o ser humano tenha responsabilidade. E aí nós temos, claro, ações que são pessoais, que são pequenas, e temos ações desses grandes países que precisam ser levadas adiante. E quando eu falo em tecnologia, eu falo, por exemplo, em armas. Então, assim, nós temos hoje guerras tecnológicas, nós não temos mais guerras como nós imaginamos às vezes, né? Hoje é tudo controlado pela tecnologia. Então, qual é a responsabilidade frente ao ser humano, que é uma criatura, frente à natureza, os animais, tudo aquilo que faz parte da natureza, e qual é a responsabilidade do ser humano frente a isso? É um poder, é um avanço da tecnologia, e que se faz com tanta rapidez, mas qual é a responsabilidade desses países ou dessas pessoas? É isso que o Papa Francisco tanto insiste, né? Nós estamos falando sobre, a irmã toca no assunto de guerras, né? A gente fala armas, guerras, o poder bélico, mas não só, né? O Papa Francisco já pontua isso, que nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial em pedaços, né? Em partes. Então isso faz todo sentido, porque à medida que a gente vai desenvolvendo inteligências artificiais e formas de se preocupar em destruir o outro, nós vamos também destruindo o lugar que habitamos, né? Nós vimos por fotos, vídeos, também algumas pessoas, alguns de nós visitamos os lugares que foram impactados diretamente por essa situação das enchentes. Aqui na nossa diocese tivemos muitas quedas de barreiras e a gente percebe o quê? Parece um cenário de guerra mesmo. Então, a gente, à medida de que nós queremos muitas vezes impactar o outro pessoa, nós impactamos a casa comum. Essa é a grande questão da Laudato Si. Tudo está interligado, é isso que o Papa quer dizer. A gente acha que jogando lixo no rio, não tem nada, ninguém viu. Eu atirei lá um saco cheio de coisas, né? Ninguém viu. Mas aonde vai isso aí? Onde vai parar? Então, assim, tudo está interligado. O que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul nesses dias impactou aqui no Rio Grande do Sul a nossa vida econômica. Você vai no mercado, até tu pode ter dinheiro, mas você já não encontra mais, por exemplo, verduras, frutas. Então, você economicamente foi impactado. Socialmente, nós temos uma multidão de gente que perdeu as suas casas, que perderam pessoas, que perderam propriedades, porque não encontram mais onde que ficou o local da terra, tá? E perderam o emprego, perderam daquilo que viviam. Aí a gente pergunta assim, tudo está interligado. Aonde essas pessoas vão ir agora? Para onde elas vão? Quando a gente via essas multidões de pessoas, né, migrando da África para a Europa, meu Deus, o que essa gente vai fazer lá? São pessoas que já estão vivendo a migração por causa das mudanças climáticas. E ela chegou até nós. Então, essa multidão de gente aqui da nossa região vai ir para onde agora? Vão buscar emprego aonde? Vão buscar um lugar para morar aonde? E isso já se passaram 1 mês e meio quase, e a gente vê assim, como que a gente está conseguindo resolver? Todas essas empresas que foram inundadas, que ainda não estão conseguindo, são pessoas que trabalham ali. Sim. Essa multidão vai para onde agora? Tudo bem, tem gente trabalhando para reerguer, vamos reerguer, né? Isso assim é para falar a grosso modo. Mas para dizer assim, tudo que acontece, ela aqui agora tem uma repercussão no mundo, né? Então não é que aquilo que a gente faz não tem repercussão. Nós somos parte de uma criação, nós somos criaturas, só que as criaturas agora estão se tornando vítimas. Porque a gente criou tanto poder, que agora está tendo as consequências, né? É isso que o Papa quer nos alertar com a Laudato Si e com a Laudato Deum, que depois veio reforçar essa questão também. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 9 de junho. Fique com a gente, até daqui a pouco.
Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 9 de junho de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Hoje o nosso tema, Igreja, Mãe e Mestra na Crise Ambiental. Nossa convidada, a irmã Brenda Costa, da Congregação das Irmãs Pastorinhas. Irmã Brenda, nós falávamos no bloco anterior sobre também a situação climática que vivemos no Rio Grande do Sul e abordávamos também a situação do que a Laudato Si, do Papa Francisco, nos coloca de que tudo está interligado. E eu fui me dando conta, né, a partir da enchente, de algo que eu nunca tinha me lembrado. Os nossos irmãos da região metropolitana de Porto Alegre, eles bebem a água do Guaíba. E o nosso esgoto vai para o Guaíba. Então, nós estamos, tudo está interligado. Será que nós estamos, enquanto poder público e políticas públicas, preocupados também com esse olhar do tratamento do esgoto, para que os nossos irmãos que moram em Porto Alegre, na região metropolitana, não tomem os nossos dejetos? Para mim, assim, foi um momento assim, apocalíptico, justamente por isso, para a gente se dar conta de tanta coisa, né? E de ver, às vezes, também tanta incompetência em algumas situações também do poder público, e também tanta gente do poder público que tomou medidas cabíveis e correu e fez o que pôde para salvar as pessoas. Mas é isso mesmo. Eu vinha conversando, né, contigo. Qual foi a primeira situação que foi desesperadora na região metropolitana com a enchente? O que faltou por primeiro? Faltou água para beber. Tinha água demais e também não tinha nos mercados para comprar. Então, assim, no meio da água, eu sempre dizia lá em casa, não estamos no meio da água, estamos no meio do esgoto, porque veio tudo de baixo para cima, né? E quem já viveu enchentes que vem dentro do ralo do banheiro para dentro da casa sabe o que é enchente e não é de água. Então, assim, e é isso que o Papa quer dizer. Chega um momento que surta tudo, né? Colapsou tudo, se dizia, né? Não funcionava mais nada. Aí não tínhamos água para beber, não se tinha luz, não se tinha internet, não se tinha comunicação. E não se podia sair do lugar que estava. Isso foi o primeiro impacto. E é isso que o Papa Francisco quer dizer. Depois tenho 3 artigos que eu escolhi da Laudato Deum, que eu vou tentar não ler, mas é impressionante como ele consegue pensar algumas questões bem práticas. Ele diz na número 2 da Laudato Deum: já passaram 8 anos desde a publicação da carta encíclica Laudato Si, quando quis partilhar com todos vós, irmãos e irmãs, do nosso maltratado planeta, a minha profunda preocupação pelo cuidado da nossa casa comum. A minha profunda preocupação. Mas com o passar do tempo, dou-me conta de que não estamos a reagir de modo satisfatório, pois este mundo que nos acolhe está se esborando e talvez aproximando de um ponto de ruptura. É isso que você disse, Felipe. Colapsou. Chega um momento que não funciona mais nada. Então, toda a tecnologia, todo o poder que nós temos, com essa enchente mostrou que nós somos impotentes frente a algumas situações. E vamos ter que criar um outro modelo. Ou nós vamos repetir o mesmo modelo. Porque o que está me apavorando, olhando também as reações dos poderes públicos, é que nós vamos repetir a mesma situação, achando que enchente é daqui 50 anos. Se nós vivemos 4 enchentes em questão de 6, 7 meses, isso significa que está muito mais perto do que a gente imagina. Mas tem gente que já dizia isso antes, né, e não foi levado a sério. Então essa é a questão. A gente acha que é conversa fiada. A ciência está aí para ajudar. Claro que temos talvez exageros, mas assim a gente ignorar, quem está no mandato público e ignorar é complicado, né? Independentemente dessa possibilidade, não há dúvida que o impacto da mudança climática prejudicará cada vez mais a vida de muitas pessoas e famílias. Eu não preciso explicar isso, né?
que as mudanças climáticas estão prejudicando o Rio Grande do Sul inteiro. Poucos municípios, poucas famílias não foram impactadas. Sentiremos os seus efeitos em termos de saúde, emprego, acesso aos recursos. Então, assim, a gente não tem acesso aos recursos. A gente queria passar numa estrada para ir para um outro município, por causa de saúde não tinha como passar. A questão da habitação, migrações forçadas e em outros âmbitos. Isso tudo no número 2 da Laudato Dei. E vamos falar também, olhemos aqui, vamos olhar a nossa realidade eclesial, o quanto também a Romaria de Caravaggio foi impactada por toda essa situação. Enquanto numa sexta-feira, às 6 da tarde, se comunica, olha, vamos ter que trancar a estrada porque tem um risco de cair o morro. Então, também a nossa realidade eclesial. Aqui na nossa diocese, talvez não tivemos situações tão complicadas nesta enchente de derrubar igrejas e tudo mais, como aconteceu lá em setembro, na região lá de Santa Teresa, onde foram varridas igrejas, cemitérios, salões, mas olhemos o que a gente aqui, enquanto igreja da diocese, tem em Nossa Senhora de Caravaggio a importância de referência, né, e que foi impactada diretamente pela situação da enchente. É isso, e cada vez chega mais perto de nós, né? A gente fala hoje mais da região metropolitana e aqui do Vale, que foram os mais atingidos, mas chegou nas nossas casas, chegou na nossa realidade, chegou nas nossas famílias, né? Com o risco de rompimento de barragem em Caxias. Sim, e eu vivi na pele sempre, que moro aqui embaixo da barragem, né? Aí o número 5, o Papa diz assim, ó, por muito que se tente negá-los, escondê-los, dissimulá-los ou relativizá-los, os sinais da mudança climática impõem-se-nos de forma cada vez mais evidente. Ninguém pode ignorar que nos últimos anos temos assistido a fenômenos extremos, a períodos frequentes de calor anormal, seca e outros gemidos da terra que são apenas algumas expressões palpáveis de uma doença silenciosa que nos afeta a todos. Se eu dissesse assim, se eu lesse essa notícia agora, chuva de um mês em um dia, cidades alagadas, barragens rompidas. Aonde aconteceu isso? Vocês vão dizer, no Rio Grande do Sul. Não, não foi no Rio Grande do Sul. Isso aconteceu na Alemanha, essa semana. Está acontecendo lá. Então, está acontecendo em todos os lugares e já faz algum tempo. Outra notícia, por exemplo, o verão mais quente de sempre, especialistas revelam o que pode estar reservado para a Europa nos próximos meses. Então, eles estão esperando uma onda de calor já para a próxima semana, na Europa. Aí, na notícia do dia 3, que foi terça-feira, onda de calor mata 56 pessoas na Índia. Em Nova Delhi estão brigando por água, crise hídrica. Não tem água para beber porque o rio que sustentava a cidade com água, tipo Guaíba, secou. E daí? Ajuda a tecnologia? Como é que resolve essa questão? Aí mostra as pessoas brigando, arrancando o copo de outra, né? Aquilo que a gente acha que é aqueles filmes apocalípticos estão acontecendo. Enquanto o ser humano é instintivo, né? Quando chega nessas situações limites, Sim. O instinto do ser humano é esse, é brigar por água. Mas para beber, tu imagina o restante, né? Como é que você mantém uma cidade sem água, né? E a número 7, para terminar, diz assim, para pôr em ridículo quem fala de aquecimento global, recorre-se ao fato de que frequentemente se verificam também frios extremos. Esquece-se que estes e outros sintomas extraordinários são apenas expressões alternativas da mesma causa, o desequilíbrio global causado pelo aquecimento do planeta. Secas, aluviões, enxugamento de lagos e populações eliminadas por maremotos ou inundações têm fundamentalmente a mesma origem. Aliás, se falamos de um fenômeno global, não podemos confundi-lo com eventos transitórios e imutáveis que em grande parte se explicam por fatores locais. Então, o Papa escreveu isso, mostrando que nós estamos vivendo em várias regiões. Aqui já para o Rio Grande do Sul já se fala que os próximos meses vão ser de falta de chuva, né?
Então, assim... Estamos vivendo um mês, início de junho, de calor, de certa forma. Estamos vivendo na pele. Então, o que o Papa Francisco, na Laudato Si, Laudate Deum, fala sobre a urgência de enfrentar a crise climática? Aquilo que eu posso fazer como ser humano e aquilo que os países, os grandes países, podem ajudar a resolver, porque também são responsáveis por isso, né? Nós podemos olhar, depois no próximo bloco nós vamos falar sobre as campanhas da fraternidade, que também abordaram a questão da natureza, mas no ano que vem, novamente, a campanha da fraternidade vai pontuar a Laudato Si. E o lema vai ser: e Deus viu que tudo era bom. Né? A criação de Deus é bonita, é boa. E nós estamos, pouco a pouco, fazendo dela... Na verdade, ela está se cobrando. A natureza vem buscar o que é dela, né? Os rios que sobem mais do que o seu leito. Por quê? Porque eles foram, cada vez mais, a gente foi assoreando os rios, né? Foi jogando coisas. E o que acontece? A natureza, ela dá os seus sinais. Nesse tempo em que a gente vai falar de campanha da fraternidade sobre a Laudato Si, nós vamos certamente ouvir tantos grupos da nossa igreja falarem que nós temos que usar a quaresma para falar de conversão, que nós temos que usar a quaresma para falar sobre salvação da alma. Será mesmo? Será que diante de tudo isso que a gente está vivendo, a gente não precisa converter primeiro a nossa cabeça e o nosso coração para depois também olhar para a alma, sabendo que tudo está interligado e somos um ser humano integral? E olhando também por este lado, né? Olhando também por esse lado, não seria papel também nosso, da igreja? E aqui é uma coisa tão elementar que nossas paróquias, muitas delas não fazem, que é a separação do lixo nas festas. Nas festas. É de se arrancar os cabelos. Onde a gente passa, o pessoal o que faz? Já vem enrolando o papel da mesa e fica copo e fica guardanapo, tudo misturado. Será que nós estamos... Será que esse não podia ser um passo de conversão pastoral também? Aí eu te pergunto, onde vai ser colocado isso aí, né? Porque fazer isso aí está sendo comum. E aonde vai parar isso aí? Essa é a questão. Aonde vai parar? Mas ontem o Papa falou também, já que estamos aqui falando de Papa Francisco, ele diz assim, ele fez um vídeo e disse: vos convido a sonhar e agir juntos na construção responsável da casa comum. Ninguém pode habitá-la com tranquilidade de consciência quando sabe que ao seu redor uma multidão de irmãos e irmãs famintos também estão mergulhados na exclusão social e na vulnerabilidade. Aí ele diz: permitir que isso aconteça é um pecado. Pecado humano é um pecado social. Então Deus criou esse grande jardim, que é a casa comum, que é o planeta, nos emprestou. Porque ele não deu para ninguém, não deu só para ti, não deu só para mim, é para todos. E o que nós temos emprestado e temos que devolver para os outros que vão vir, né? Os filhos teus, né, Felipe? Daqui uns tempos, vão encontrar esse jardim como? Agora, sim, você fazer de conta que não tem problema, o que acontece, né? Você está ficando doente e você faz de conta que não está ficando doente. Você vai, quando vê isso aí, colapsa. Colapsa tudo. Então, eu diria assim, essa visão que nós temos, às vezes, das nossas comunidades, de fazer de conta que não tem nada a ver conosco, é o que mais me incomoda. Parece assim que nós não queremos aceitar isso que até o Papa Francisco fala, né? A gente não aceita, nas nossas comunidades, não se quer falar sobre isso. Ontem eu fui na celebração da missa e o Papa falou que era o dia do meio ambiente. Eu vi que as pessoas se olharam, né? Porque já se diz que é ideológico. Mas o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul me parece que não foi ideológico. Embora estamos tentando puxar todo dia, toda hora para esse lado. Foi bem real e para muitas pessoas ainda esse pesadelo está acontecendo e vai durar bastante tempo.
Então, qual é a responsabilidade como poder público, como sociedade e também como comunidades cristãs? A gente não fala sobre isso nas comunidades. Nós temos pessoas envolvidas, eu conheço gente que já se deu conta e está fazendo, mas a grande maioria das comunidades é um tema que não se fala. Talvez, olha, eu vou fazer uma provocação aqui, né? Talvez quem critica tanto quando a igreja fala de meio ambiente, precisa se preocupar com salvar a alma, né? Talvez fosse buscar o sacramento da reconciliação também por não ensinar o filho ou a filha a separar o lixo em casa. É o que o Papa falou, é um pecado pessoal. Mas é um pecado e também um pecado social. Porque se nós somos irmãos e irmãs, se nós acreditamos que Deus nos criou e nós somos filhos do mesmo Deus, tem irmãozinhos que nós não aceitamos, mas são nossos irmãos. E daí? Fazer de conta que não está vendo? Muitas vezes a conta vai chegar. Muitas vezes nós vamos confessar tanto pecado que não é pecado e a gente esquece dos pecados que são grandes pecados. Pois é. E assim a gente conclui o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 9 de junho de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, Igreja, Mãe e Mestra na Crise Ambiental. Nossa convidada é a irmã Maria Brenda Lee Costa, mais conhecida como Irmã Brenda, da Congregação das Irmãs Pastorinhas. Irmã Brenda, nós falávamos, né, nos dois blocos anteriores sobre Laudato Si, Laudate Deum, a situação climática também das enchentes, a calamidade aqui no Rio Grande do Sul, também um pouco do posicionamento do Papa Francisco e da importância e da necessidade de uma conversão pastoral nossa enquanto igreja também na temática ambiental. Nós podemos dizer que a igreja é mãe e mestra nessa crise ambiental que a gente vive? Sim, a igreja é mãe e mestra, disso eu não tenho dúvida. E a igreja, sempre que ela faz essa advertência, orientação, ela se serve da ciência. Mas o que a igreja faz? Ela orienta, indica, propõe caminhos, você escuta e pode fazer o que quer, ou você segue ou não, né? Essa é a grande questão. Como uma mãe. Assim também como a gente diz que na igreja católica se pode fazer tudo. Quem que diz isso? É porque não conhece as orientações da Igreja Católica. Eu só vou apontar duas orientações que eu diria que uma mãe e um mestre fariam. O mestre, ele indica, ele não obriga o discípulo a segui-lo. Ele orienta e o discípulo faz seu caminho. É na Laudate Deum, número 14. O Papa diz assim: vejo-me obrigado a fazer essas especificações que podem parecer óbvias, por causa de certas opiniões ridicularizadoras e pouco racionais que encontro mesmo dentro da Igreja Católica. Mas não podemos continuar a duvidar que a razão da insólita velocidade de mudanças tão perigosas esteja neste fato inegável: os enormes progressos conexos com a desenfreada intervenção humana sobre a natureza nos últimos 2 séculos. Então, ele orienta e diz: a velocidade das mudanças, do progresso, né, esses enormes progressos, com a desenfreada intervenção humana. Então, se é humana, também pode ser mudada, né? E a última, no número 19, eu diria assim, ele diz: finalmente podemos acrescentar que a pandemia Covid-19 veio confirmar a estreita relação da vida humana com a dos outros seres vivos e com o ambiente, mostrando de modo particular que aquilo que acontece em qualquer parte do mundo tem repercussões sobre todo o planeta. Isto permite-me insistir sobre 2 convicções que não me canso de reiterar. Tudo está interligado e ninguém se salva sozinho. Tudo está interligado e ninguém se salva sozinho.
Acho que vimos nesses dias muito disso, né? Ninguém se salva sozinho, precisamos uns dos outros e às vezes precisamos de uma pessoa que a gente nunca imaginou na vida que fosse te socorrer naquele momento, né? Essa é a grande interdependência, interconexão do mundo. Também da solidariedade, né? Assim como ela é interconexa com os problemas, também as soluções podem acontecer, vir soluções de lugares que a gente nem imaginava. Eu diria assim, enquanto a igreja alerta que é o modelo consumista que está gerando tudo isso, né? Enquanto a gente consumir desenfreadamente, a gente quer descartar também desenfreadamente, o mundo não vai mudar. E a gente, será que aprendeu com essa enchente? Essa é a grande questão. Estamos assistindo, estamos participando, estamos vivendo, como estamos... qual é o nosso estilo de vida que nós temos? E qual vai ser o outro estilo de vida? Vai ser o mesmo? Mas a mãe é mestra, a igreja é mãe e mestra. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Diante dessa pergunta, né, e dessa afirmação de que a igreja é mãe e mestra, também ao nos orientar sobre, não só sobre as questões morais, né, as questões de fé e as questões de moral, mas também sobre essas questões práticas da nossa vida, em que medida as campanhas da fraternidade que a igreja no Brasil vem vivendo nos últimos 60 anos e que falam sobre a situação ambiental, lembro da campanha da fraternidade, acho que foi 2011, a criação Geme em Dores de Parto, né, o cartaz onde tinha os chaminés das empresas, né, com a fumaça, os gases, né, do efeito estufa. Depois... Teve a dos biomas também. Teve a dos biomas no ano de 2017, né, em que a gente falava sobre o tipo de vegetação que nós temos e como o desmatamento também coloca em risco todo o equilíbrio climático que nós temos no Brasil, no mundo, mas sobretudo no Brasil. E é o que a gente está vendo agora, né? Não tem no centro-oeste do país onde se consiga manter o bloqueio das nuvens, da chuva, né? Ela desce muito mais fácil. Por quê? Porque perdemos a vegetação, porque desmatamos para botar gado, para botar outras culturas. Não que isso esteja completamente errado, porque nós precisamos do progresso, mas nós precisamos olhar o desenvolvimento humano e integral. Em que medida as campanhas da fraternidade, e olhando que o ano que vem nós teremos campanha da fraternidade sobre a Laudato Si, são um sinal profético para a igreja no Brasil? E por que tantos ainda a atacam? Eu diria assim que eu vivi muito as campanhas da fraternidade e sei o bem que fez. E é uma pena que estejamos vivendo um tempo assim tão complicado na igreja, principalmente aqui no Brasil, né? Essa capacidade que tivemos de destruir tanta coisa bonita que foi construída, né? Mas a campanha da fraternidade justamente vem para mostrar que a conversão ela tem que acontecer na realidade que a gente vive. Nós estamos neste mundo, nessa realidade, não adianta a gente negá-lo. E diante desse mundo nós temos atitudes, como cristãos ou como seres humanos. Ou nós enxergamos a realidade e vamos nos sentir protagonistas, e a campanha da fraternidade vem justamente para isso, para mostrar a realidade, à luz da ciência, né? Sempre à luz da ciência, e para iluminar com a palavra de Deus e com o ensinamento, com a doutrina da igreja, porque a igreja tem a sua doutrina também para essas questões. Já tinha antes, agora o Papa Francisco vem reafirmando, mas já tínhamos o compêndio da doutrina social da igreja, os princípios são os mesmos, não mudaram. Aliás, até isso disseram que tinham mudado, né, a doutrina social da igreja, né? Não é verdade, o compêndio é o mesmo. A campanha da fraternidade vem para ajudar a gente a lembrar, a reafirmar compromissos. E muita gente tomou muitas iniciativas que nasceram da campanha da fraternidade e que ainda estão acontecendo em muitos lugares. Então, eu diria assim, temos um público que talvez tenha mais acesso aos meios de comunicação e que faz
minar essas informações falsas. Então, parece que a campanha da fraternidade perdeu força. Não é verdade. Não é verdade. São 60 anos de trabalho incansável, digo quase 60 anos, né? Que a igreja toma esse partido no sentido de dizer assim, nós estamos nesse mundo e temos problemas. Então, qual é a nossa reação? Porque nós temos o pecado individual, pessoal, mas nós temos um pecado social como sociedade, ou de ação ou de omissão. Mas eu queria dizer, então, assim, para não ficar tão negativa a nossa fala, né, Felipe, que a gente olhasse, assim, nos últimos dias, temos ações que estão acontecendo e que nasceram também da campanha da fraternidade. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul agora, essa campanha, porque nós somos guardiões da casa comum, é isso que nós temos que entender. Nós somos guardiões responsáveis, não sei qual é o nome melhor para chamar a atenção, né? As crianças até entendem mais quando a gente diz isso, né? Por exemplo, essa missão Sementes de Solidariedade, que envolve muitas organizações, para possibilitar o acesso à semente de milho, de feijão, de hortaliça, rama de mandioca, muda de batata doce, muda de árvores nativas, frutíferas, para ter assistência técnica e também a gestão de políticas públicas para isso. A semana passada, um grupo organizou 2.000 mudas de batata doce para levar para os agricultores que perderam, até a própria terra foi levada embora. Ah, mas o que é isso? São pequenos gestos. Encontrar semente para levar para os agricultores, fazer um cadastramento para saber o que eles precisam. Ah, eles precisam de luz, precisam, sim, mas também eles vão ter que produzir, vão voltar a produzir para que nós aqui na cidade possamos comprar um pé de alface. A gente tem o que comer, né? Sim, porque você vai e não tem. E quem é que produz? A tecnologia ajuda, mas quem é que produz? Então, eu diria assim, é um exemplo tão prático que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, estão cadastrando voluntários para fazer esse trabalho também, porque são quantos municípios? Mais de 400, né? Que vão ter que ser cadastrados, visto, e gente que está separando, recolhendo sementes. Eu acho tão bonito. Também ali no Paraná, essa semana, até foi o Movimento Sem Terra que fez isso, de espalhar sementes da paineira Jussara, porque eles perceberam que essa semente dessa palmeira Jussara, ali no município de Quedas do Iguaçu, faz parte de um projeto Semeando Vida para enfrentar a crise ambiental. Já é a segunda fase que eles estão fazendo. Eles têm como projeto plantar 100 milhões de árvores até 2030. Então, tem gente fazendo. Eu estou falando das últimas notícias. E se a gente fosse aqui na região, nós sabemos da produção ecológica, gente que planta árvores, gente que trabalha o lixo, professores que trabalham nas escolas com a conscientização de crianças. E assim a gente poderia enumerar igrejas que fazem esse trabalho, né, com as crianças da catequese, com os adolescentes. Temos tantas situações, sinais bonitos que nasceram também da campanha da fraternidade. Foi a penúltima sobre a questão da fome. Quantas iniciativas nasceram? Porque se nós temos gente que agora está vivendo a fome, nós vimos também tanta solidariedade vinda de outros estados, aqui do estado mesmo, gente que está lavando casas, gente que entende de construção, foi ajudar a construir, gente que é eletricista, que é encanador, que sabe arrumar carro. Então, assim, quantas pessoas que nem se dizem católicos, nem cristãos, mas que estão fazendo bem para os outros. Então, a campanha da fraternidade vem para mostrar a realidade, vem para nos confrontar, mas para dizer, e aí, cristão, o que tu está fazendo? Seria para isso. Agora, quem está espalhando cisânia só faz o serviço de alguém, né? Porque quem divide não vem de Deus. E o olhar divino sempre é um olhar de compaixão. Aí, quando há muita divisão, não é o olhar de Deus. Com certeza não é. Muito bom. E agora, para nós concluirmos o nosso programa, nossa última pergunta para hoje, como as orientações da Laudato Si e da Laudate Deum podem influenciar na educação ambiental e conscientização global sobre a crise climática? Eis a questão. O Papa Francisco fala muito de iniciar processos. Ele diz, não tenham medo, ele fala para os jovens isso, né? Não tenham medo de iniciar processos, começar a fazer pequenas coisas.
Ah, mas só tem 10 pessoas. Ah, mas só tinha 5. Ah, mas só tinha 20. Não tinha muita gente, não veio ninguém. Já começou com um olhar que não é divino. Iniciar processos. Você pode fazer o teu trabalho com as crianças lá na escola, continua fazendo. Ninguém está vendo, mas continua fazendo. É uma criança que está recebendo essa informação. Isso são ações locais, pequenas, né, que estão acontecendo em muitos lugares, né? Pequenas ações em muitos lugares podem mudar o mundo. Mas também, claro, nós precisamos de políticas públicas, e é isso que o Papa pede, né? Que a gente também pense. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, a gente não sabe bem por onde começar, porque é emergencial a assistência e precisa ser feita, né? Quem está doente precisa de assistência, quem está com fome precisa comer e assim por diante, e né? Mesmo os voluntários precisam desse atendimento Com psicológico certeza. nesse momento da história. Inclusive a nossa diocese, né, está começando esse projeto para escutar quem possa ter sido impactado, seja direta ou indiretamente. Então, também é uma pequena iniciativa. Então não ter medo e não se considerar pequeno. Porque no momento que eu faço tem uma pequena luz aqui, daqui a pouco tu vai enxergar que lá no fundo tem uma outra luzinha, que são pequenas, são outras pequenas ações, que somadas vão iluminando o mundo, né? E é isso que nós não podemos permitir, que apaguem essas luzes, porque está havendo esse movimento de fazer a gente descrer que a natureza é um presente de Deus. Nós somos criaturas responsáveis porque somos amados por Deus. Ele nos deu de presente e esse amor que nós recebemos de Deus, ele tem que ser vivido com as pessoas, com os animais, com a natureza, com as árvores, com tudo aquilo que está ao nosso redor. Essa amorosidade, ela está sendo consumida por esse ódio, por esse rancor. Isso nós não podemos permitir. Quem é amado por Deus vive esse amor e enxerga os outros. Então eu diria assim, a Laudato Si diz, tudo está interligado. Você não se salva sozinho. Inicie processos, comece a fazer alguma coisa. Não se preocupe com o que os outros vão dizer. Tá? Vai fazendo aquilo que você consegue. Claro, depois teremos outras instâncias maiores de governos, de países, de blocos mundiais que têm que firmar acordos, né? Que estão firmando acordos que muitas vezes também não levam adiante, da emissão de gases e tantas outras situações. O ano que vem nós teremos a COP no Brasil. Isso, com a campanha da fraternidade que vai nos abrir os olhos para isso, por causa da Amazônia. Mas a Amazônia, será que ainda vai existir do jeito que está sendo depredada? Então, a natureza, ela está a nosso serviço, mas nós não podemos depredá-la. Nós precisamos dela. Sem ela, nós não vivemos. Nós não vivemos. A nossa vida depende também dos outros seres vivos. Nós temos que entender que somos criaturas também. E essa questão da justiça é justamente isso. Os outros que virão, que encontrarão, será que encontrarão ainda vida sobre a Terra? Isso não fui eu que disse, né? Mas eu acredito e estou vendo muita gente fazendo muita coisa bonita e muitos gestos de solidariedade, que não só de dar roupa e dar comida, mas de fazer coisas que você sabe fazer. Você não precisa entender de tudo, mas aquilo que você entende, ser colocado a serviço dos outros. É essa alegria que eu tenho hoje de dizer aquilo que a Laudato Se inicia. Louvado seja o Senhor por todas as suas criaturas. Que alegria a gente ter partilhado tudo isso. As dificuldades, as dores, mas também as alegrias e as esperanças. E é isso. Nós precisamos viver, né, nesse cotidiano que a gente está vivendo com esse olhar também. As dores e as dificuldades estão aí, mas olhar para o futuro com esperança e ver as belas iniciativas e nós também iniciarmos na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa rua, na nossa paróquia, iniciativas, coisas que possam nos levar também ao olhar sobre a educação ambiental e o cuidado com a casa comum. Até o próximo domingo. Fiquem bem.